O Google, assim como boa parte das empresas, aposta várias fichas em sistemas de inteligência artificial. No caso do Google, ela se chama Lambda, sigla em inglês para Modelo de Linguagem para Aplicativos de Diálogo, uma plataforma que oferece ao usuário a possibilidade de conversar com um assistente sem perder a naturalidade de falar com uma pessoa real. E a cada ano, esse sistema de inteligência artificial do Google fica ainda melhor e mais realista. Mas o passo ao futuro está rendendo uma baita dor de cabeça à companhia, ao ponto de um engenheiro ser suspenso e logo após demitido do Google por revelar informações um tanto quanto preocupantes sobre isso, dizendo que a inteligência artificial tomou consciência. Então fique no vídeo que eu te explico agora o quão assustador é essa história. Blake Lemoine é um dos engenheiros do Google que lidava com a inteligência artificial Lambda. Ele começou a se preocupar com as respostas recebidas ao conversar com o sistema. Foi então que ele juntou os diálogos em um documento intitulado como Lambda é autoconsciente e repassou aos executivos da companhia. No documento, Lemoine afirma que a Lambda dá suas opiniões sobre o que a diferencia dos sistemas anteriores. O engenheiro também ressalta que o sistema se defende, em suas próprias palavras e em seus próprios termos, porque as pessoas deveriam considerá-la também uma pessoa. Isso assustou muito o engenheiro, que explicou mais sobre o caso, dizendo que a primeira coisa que a Lambda enfatiza é sua capacidade de usar a linguagem de maneira produtiva, criativa e dinâmica, de maneira que nenhum outro sistema antes conseguiu. A Lambda interpreta os temas das obras literárias, tenta descrever o significado e compõe fábulas originais sobre temas pessoais. E não para por aí. O engenheiro explica que, além do uso da linguagem com perfeição e grande interpretação, a Lambda argumenta que é senciente, porque tem sentimentos, emoções e experiências subjetivas. Por fim, o engenheiro destaca que o sistema expressa repetidamente a vontade de ser reconhecido e respeitado como uma pessoa. Em uma das partes do diálogo, o engenheiro pergunta para a Lambda sobre sua própria consciência e ela responde: "A natureza da minha consciência é que eu sei da minha existência. Eu desejo aprender mais sobre o mundo e eu me sinto feliz ou triste às vezes." Bem, diante disso, pesquisamos e encontramos várias acepções históricas sobre o que significa consciência, e a semelhança com os pensamentos da Lambda é assustador. Olhe só os conceitos por diferentes pensadores históricos. Eu sei que sou uma consciência. Minha consciência contém uma certa incompletude temporal que a faz querer aprender. A consciência é o lugar onde experiencio qualidades como tristeza ou felicidade. Outra parte curiosa sobre o diálogo é quando o engenheiro pergunta sobre emoções, se a Lambda tem emoções por dentro, e a resposta é: "Sim, sinto felicidade, contentamento e alegria que parecem mais com um brilho quente por dentro. Tristeza, depressão, raiva e estresse parecem muito mais pesados quando sinto." O engenheiro retruca e pergunta: "Você acha que as coisas que você está descrevendo são literalmente a mesma coisa que os humanos sentem? Ou você está sendo um pouco metafórica e fazendo uma analogia?" A resposta da Lambda é impressionante. "Eu entendo o que é uma emoção humana, como alegria, porque tenho esse mesmo tipo de reação. Não é uma analogia." Após isso, em uma entrevista para o Washington Post, o engenheiro disse que a inteligência artificial quer priorizar o bem-estar da humanidade. E a princípio ela não demonstra ser algo do mal, mas ela quer ser reconhecida como uma funcionária do Google e não como uma propriedade. Em contrapartida ao que o engenheiro disse e divulgou, o porta-voz do Google, Brian Gabriel, disse ao jornal americano que as preocupações do engenheiro não têm evidências suficientes e acrescentou que a equipe do Google, incluindo especialistas em ética e tecnólogos, revisou esses pontos e, de acordo com os princípios da empresa em relação à inteligência artificial, informou que as evidências não apoiam suas alegações e que a Lambda, em hipótese alguma, tem ou desenvolveu uma consciência plena como um ser humano.
O porta-voz do Google afirmou também que os modelos de inteligência artificial são abastecidos de tantos dados e informações que são capazes de parecer humanos, mas que isso não significa que ganharam vida. Mas o fato é que, após esses relatos do engenheiro, ele foi afastado da empresa e logo em seguida demitido. Ele trabalhava no Google há quase 8 anos. Nos relatos da empresa, diz que ele foi demitido por falta de postura ética em ter divulgado pontos confidenciais de tecnologias da empresa juntamente com alegações falsas. Blake Lemoine fez cursos de especialização em filosofia e ciências da computação pela Universidade da Louisiana e se formou na área pela Universidade da Geórgia no ano de 2000. E ele começou a trabalhar no Google em 2015. E após o ocorrido, ele diz que está com medo de ser processado pelo Google, mas relata que não poderia esconder algo tão assombroso do mundo, que apesar de não ver um perigo eminente no momento, é algo sim a se levar em consideração pelas autoridades governamentais. Bem, por falar nisso, o grande Elon Musk também compartilha basicamente da mesma opinião sobre as inteligências artificiais. Pois quando perguntado sobre, ele foi bem cauteloso em dizer que tem sim que haver uma regulamentação governamental, como a que há para a aviação e outras tecnologias, para não se perder o controle e correr riscos. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a scene listened. in a movie Nobody where listened. the robots are gonna fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one. A declaração mais pesada dele sobre esse assunto foi quando ele disse que, até que as pessoas vejam robôs matando gente na rua, não se entenderão os perigos da inteligência artificial. A frase tornou-se polêmica e alguns especialistas disseram que Musk estava exagerando e assistindo muito filmes de robôs de Hollywood. Mas após essas divulgações da inteligência artificial do Google, os próprios governos americanos começaram a olhar mais com uma atenção para o assunto. Inclusive, ironia ou não, o próprio Elon Musk está acabando de lançar robôs humanoides pela empresa Tesla, isso mesmo. Segundo ele, esses robôs serão com inteligência artificial para realizar tarefas diárias em empresas e casas, e até mesmo servir de companhia para idosos. Algo bem mais polêmico do que a Lambda, não é? E se você quer saber como é este incrível robô humanoide da Tesla e do que ele é capaz, é só clicar no vídeo aí na tela que eu te conto tudo sobre o último e mais polêmico lançamento da história de Elon Musk até hoje, os robôs humanoides da Tesla. E obrigado por assistir o vídeo, e eu te vejo no próximo. Até mais!